E o vice-presidente Hamilton Mourão se reúne hoje com ministros do governo federal para a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Devem ser discutidos assuntos sobre o reforço do combate ao desmatamento e as queimadas, o Fundo Amazônia e a regularização fundiária. O governo tem sido cobrado pelo crescimento do desmatamento e das queimadas. Vai ser concedida uma coletiva de imprensa. Nós vamos acompanhar o assunto agora, direto da sala de tratados no Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. O decreto de prorrogação já está colocado até o dia meia dúzia de novembro. Hoje está sendo assinado pelo presidente a proposta de um projeto de lei indo ao Congresso, concedendo recursos para a extensão dessa operação. Além disso, nós estamos trabalhando no planejamento para o fortalecimento dos órgãos de combate aos delitos ambientais, ou seja, para recuperar a capacidade operacional do IBAMA, do ICMBio, do INCRA, da FUNAI. Também estamos no contato direto e com os embaixadores dos países doadores, no sentido de que os recursos do Fundo Amazônia voltem a ser liberados. A questão do ordenamento territorial, a regularização fundiária, que foi perguntada à ministra Tereza Cristina, que nós estamos iniciando as ações dentro do limite de 4 módulos. Mais um satélite sendo lançado para, a partir do início do ano que vem, para o monitoramento de ilícitos ambientais. E ontem o próprio diretor do INPE já apresentou o sistema DETER intenso, que vai permitir um melhor recobrimento da área da Amazônia pelos satélites que estão operando, sendo que um satélite desses aí é radar, que independente de estar chovendo ou não, ele tem condições de enxergar a cobertura vegetal. E também estamos discutindo com as empresas que se apresentaram para dar o seu apoio às nossas ações do Conselho da Amazônia, medidas para inovação e estímulo à bioeconomia na Amazônia. Então, esses assuntos foram debatidos em reunião com os ministros hoje, e são as iniciativas estratégicas que nós vamos avançar ao longo do segundo semestre. Veículo de Comunicação Metrópolis, jornalista Fernando Cacheta, e o tema: barragens de rejeito de minérios da Amazônia. Bom dia, vice-presidente. Eu dei uma olhada nos dados da Agência Nacional de Mineração e em 2019 e em 2020, o estado do Pará ultrapassou o estado de Minas Gerais, que historicamente é o estado que mais arrecada com mineração. Eu queria saber se foi discutido nessa sua reunião com investidores sobre a situação das barragens de rejeito de minério no Pará, para que não aconteça algo como aconteceu em Brumadinho, Mariana, por exemplo. O senhor esteve com a Vale, que esteve envolvida nesses 2 acidentes. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Olha, em nenhuma das reuniões que nós tivemos, seja com investidores internacionais, seja com as empresas do Brasil, foi tratada essa questão de barragem de rejeito. A exploração que é feita pela Vale, lá na província mineral de Carajás, é considerada exemplo para o mundo todo. Praticamente uma das áreas mais bem preservadas do estado do Pará, que é onde nós temos a maior incidência de desmatamento, é a área da floresta de Carajás. Por quê? Porque a Vale trabalha de forma intermitente e contínua, de forma contínua, para que não haja nenhum ilícito naquela região. Vamos lembrar que nós temos uma ferrovia, a ferrovia de Carajás, que passa por dentro dessa floresta. É algo que tem que ser mostrado ao mundo inteiro, algo que é uma demonstração cabal da nossa capacidade de fazer a integração da exploração mineral com a preservação do meio ambiente. Mas o ministro Bento, o senhor tem alguma coisa a acrescentar aqui? Obrigado, senhor vice-presidente. Apenas para acrescentar, a nossa legislação foi aperfeiçoada, principalmente após as tragédias de Mariana e Brumadinho. O estado do Pará, ele não tem as características que tem o estado de Minas Gerais. Todas as barragens de rejeitos
no Brasil estão sendo inspecionadas dentro de um plano de ação que foi estabelecido entre o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Mineração, e nós não temos nenhum registro, até porque a maior parte da mineração realizada no Pará é céu aberto, não há barragens de rejeito, é apenas pequenas barragens, mas isso tudo está dentro do Plano Nacional de Barragens, que está sendo fiscalizado pela Agência Nacional de Mineração. Veículo, sétima e última pergunta. Veículo de comunicação Congresso em Foco, a jornalista é a Flávia Said e o tema é proposta de orçamento. Bom dia, vice-presidente, ministros. Ontem, na audiência com os senadores, vice-presidente, o senhor falou que o governo pretende enviar ao Congresso uma proposta para segregar o orçamento de preservação da Amazônia do orçamento do meio ambiente geral. Eu queria saber se esse assunto avançou na reunião de hoje, como que isso vai ser operacionalizado, vai ser por meio de uma PEC, já tem um cronograma? E ainda, se me permite uma segunda pergunta, como que o senhor pretende fazer essa recuperação da força de trabalho dos órgãos ambientais, sendo que os concursos no país estão proibidos, suspensos até dezembro de 2021. Obrigada. Muito obrigado aí, Flávia, pela pergunta, né? Então, esse assunto foi discutido, né, entre os ministros. Obviamente, um assunto afeto à área do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e a equipe dele irá estudar alguma forma de doações que nós recebamos possam ser colocadas dentro da área orçamentária sem um impacto maior. Então, isso é um assunto que tem que ser estudado pela equipe dentro dos princípios básicos aqui da nossa busca do equilíbrio fiscal, né? Em relação à tua segunda pergunta, foi o que mesmo? Sim. Também esse assunto, né, foi colocado para o ministro. Então, o Ministério do Meio Ambiente e os demais ministérios vão produzir um estudo a esse respeito, e é óbvio que nós só temos uma linha de ação, né? É solicitar uma abertura de concurso para que se possa contratar mais gente. Agora, isso tem que ser estudado junto com o Ministério da Economia. Então, todo esse assunto foram discutidos para que vocês entendam. Nós fizemos a reunião em duas etapas. Uma primeira etapa com apenas os ministros presentes, onde nós debatemos esses assuntos, né, de forma, digamos assim, organizada e de forma mais aberta, e uma segunda etapa onde foi apresentado o trabalho que as comissões realizaram ao longo do primeiro semestre e que resultou nas iniciativas estratégicas que foram cobradas ali pelo Daniel Carvalho, né, em termos de qual foi o resultado fictivo final da reunião, né? De uma maneira geral, quero deixar claro para todas vocês e todas as senhoras e senhores, que a reunião foi extremamente positiva, com dados, não muito bons sendo colocados, e principalmente deixar claro, mais uma vez, o compromisso firme do Estado brasileiro, representado pelo governo do presidente Bolsonaro, com a preservação e a proteção da Amazônia e o desenvolvimento dessa área do país. Esse é o nosso compromisso. Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso à comunidade internacional e à sociedade brasileira esse nosso compromisso, e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes, muito pelo contrário. Essa é a nossa grande tarefa. Muito obrigado aí a todos.